salva-me também. Cristo, Cristo, oh, não vais além. Os tens abençoado, salva-me também. Salva-me também. És a fonte de conforto, de onde a vida vem. Dá-me alívio mesmo nela hora e perdão também. Cristo, Cristo, oh, não vás além. Outros tens abençoado, salva-me também. Glória a Deus. Quem conhece a história desse hino? Mas aqui não dá para contar hoje. Aí irmão, procura por aí que vocês vão descobrir a história assim. Alguém muito importante nessa terra que Deus deu o privilégio de escrever música. Eu acho que as músicas dela são assim, excelentes. Não sei se tem alguém maior do que ela, assim, nas escritas, na melodia, né, desse. Amém. Depois quiserem então perguntar quem estiver, a gente vai dar uma dica para vocês procurarem. Vamos cantar 212. Quando a gente vem até que você já sabe, né? A gente vai. Que segurança, glórias a ti, Senhor, livra de todo mal. Segurança, sou de Jesus, eu já desfruto bênçãos da luz. Sei que herdeiro sou de meu Deus, Ele me leva à glória do céu. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Sempre vivendo isso, sempre ao bem, sinto os elevos puros do além. Anjos descendo, trazendo alvor da graça, bênçãos do amor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, na vontade em meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor,
Senhor, rende sempre honra e louvor. Amém. 517 do Nato em pé. Convido os irmãos a ficar joelho para nós falar com nosso Deus. Oramos. Santo, Santo Deus que habita os céus entre querubins. Aqui estamos, Senhor, nesse momento prostrado por a terra, agradecido por mais uma oportunidade que nós temos de estar na tua presença. Nós te pedimos, ó Pai, as tuas bênçãos derramadas, tua mão estendida sobre aqueles que estão enfermos, nos seus lares, nos hospitais. O Senhor conhece cada um deles. O Senhor sabe da necessidade que eles têm ali, ó Pai. O Senhor sabe também do perdão das suas misericórdias, que Ele possa renovar cada um. Perdoe, Senhor, todos os nossos pecados e restaura cada um de nós. Esteja com aqueles também, ó Pai, que estejam na prisão. O Senhor conhece cada um deles também. Eu te peço agora, Senhor, que o Senhor venha derramar desça sem medida sobre a tua igreja. Amém. Toda a face da terra, ó Pai. Esteja também com aquele, ó Pai, que vai dividir o pão, que não vem falar dele, mas inspirar por ti. Ajuda, Senhor.
cada uma, desde maior até menor. O Senhor sabe das nossas lutas. O Senhor sabe das batalhas que nós vivemos no dia a dia. Porque nós somos todos dependentes de Ti. Obrigado, Senhor. E nos dê, ó Pai, a certeza da nossa salvação. Isso nós te pedimos, Senhor, não porque nós somos merecedores, mas no mérito de Jesus Cristo, que morreu por Deus para todos. Amém. As cadeiras é só para quem está com problema, né? Elas não estão com problema, um bocado do ventilador. Eu vou ter que pôr em pé, porque o ventilador é porque ela falou que ela não vai sentar do lado da mesa, né? Ela pediu para sentar do lado da mesa. Mais uma vez, não te cansas de escutar-me, outra vez caí. Eis
Amém. Quem está feliz, diga amém. Saiba que vai passar. Amém. Se você está passando por tribulação, por alguma situação difícil, saiba que vai passar. Amém. Nessa vida o que não passa é a palavra do Senhor, que permanece para sempre. É um prazer estar com os irmãos essa manhã, né? E quando olhamos assim, nós estamos no mês de outubro, né? Estamos prestes a comemorar o Dia das Crianças, né? É uma coisa que todos nós podemos dizer: se não temos assim aquele sentimento, aquela sensação de criança, um dia fomos criança, né? E feliz daquele que tem esse sentimento. Mas é interessante que o mês de outubro também, no dia 1º, se lembrou o dia do quê? 1º de outubro, dia da pessoa idosa, né? Então, aquele que foi criança, tá? E hoje está ali entre os 60 mais, dia 1º foi o dia da pessoa idosa. Porém, o mês de outubro também é o dia de quê? Quer dizer, o mês de quê? Dia do meu aniversário. Oh, parabéns, né? Mas é o mês que se lembra o quê? Prevenção de saúde de quem? Da mulher. Então nós podemos dizer que o mês de outubro é o mês que nós temos que celebrar a vida da criança, a vida da pessoa idosa, e para que as mulheres tenham uma vida melhor, tenham saúde. Ainda tem, querendo parabenizar essa quarta-feira, o dia do professor, né? Não podemos esquecer desse profissional tão importante para a nossa saúde, né? Ou para a nossa saúde intelectual e também física, né? Tem aqueles que... Mas nesse momento, antes de abrir a palavra do Senhor, gostaria de deixar, especialmente para as nossas crianças aqui, de reflexão para todos nós, um vídeo que foi preparado pela igreja na região de São Paulo sobre as crianças. Consegue? Enquanto ele vendo ali, não podemos, irmãos, esquecer de que nós um dia fomos, mas nós precisamos sempre ter essa sensação, esse sentimento que uma criança tem. A pureza de coração, um olhar sincero, uma expressão assim muito espontânea, né? Que nós precisamos desenvolver. E feliz daquele que, quando Cristo voltar, tem aí esse sentimento, essa sensação de criança, no aspecto de perdoar, no aspecto de receber. Vocês já perceberam que em nossos dias, muitas vezes, nós estamos enfrentando algumas situações, ou vendo algumas situações, em que as pessoas estão se envolvendo nos atritos das crianças e chegando a situações extremas, né? O amor haveria de se esfriar. Não tendo condições, esquenta não, depois a gente passa, hein? Tá? Então vamos dar continuidade, né? Mas é algo que o Senhor nos faz lembrar, né? E nós não poderíamos deixar isso passar esse momento sem mais uma vez conclamar os irmãos que orassem. Vamos orar pelas nossas crianças. Eu vejo aqui algumas. A igreja está trabalhando sobre a nova geração, e nessa lição desse trimestre nós vamos ouvir muito falar sobre essa nova geração. Eu vou começar a frase, os irmãos terminem, por favor. A criança é o futuro do mundo. A criança é o futuro? Está tão fraco. Que futuro fraco é esse, né? A criança é o futuro? Queridos, né? Alguns falam que a criança é o futuro da igreja, a criança é o futuro do Brasil, né? Mas será que ela vai ter futuro se ela não tiver um presente? Antes de ser um futuro, ela é um presente do Senhor para todos nós, para a família, para a igreja. Então nós precisamos ver que a criança será o futuro se ela tiver um presente bem necessário. Então, assim como estamos, vamos mais uma vez orar ao Senhor. Grandioso Deus e Pai,
Nós estamos na tua casa nesse momento, Senhor. E queremos, nesta hora, louvar o teu santo nome por esta nova geração, pelas crianças aqui presentes, que são um presente que o Senhor tem concedido a todos nós. Aqueles que hoje são crescidos, um dia foram crianças. E o tempo, além de amadurecer, Senhor, apaga de nós alguns sentimentos, algumas reações de dureza. Por isso, nesta hora, nós clamamos de Ti sabedoria. Para que as famílias aqui representadas sejam iluminadas pelo Espírito Santo no processo de educação dos seus pequenos. Pai de amor, nós Te louvamos porque esta igreja que um dia foi levantada por Ti, ela busca estabelecer os princípios de salvação ainda na vida da criança. Que nesta hora, ao abrir a Tua palavra, seja apenas um instrumento, que o Senhor coloque em meus lábios aquilo que primeiramente eu necessito ouvir e desenvolver na minha vida. E que todos nós, ao ouvirmos, que tenhamos a condição de refletir, amém, e observar, amém, e mudar, Senhor, amém, para sermos pessoas melhores, amém, para te servir nesse mundo. Isso rogamos, não que merecemos, mas por Jesus. Amém. Conseguiu? Conseguiu? Só criança consegue transformar chuva em festa, areia em castelo e uma caixa de papelão em foguete para a lua. Ser criança é rir sem motivo, brincar até cansar, chorar hoje e perdoar amanhã. É acreditar que tudo é possível. É aprender a andar de bicicleta, ralar o joelho e dar aquele sorrisão de janela quando cai um dentinho. E sabe de uma coisa? Jesus ama cada criança. Ama seu sorriso, mesmo se for banguela, sua alegria e seu coração. Para Ele, você é o maior tesouro do universo. E não importa se você ainda é pequeno, porque assim como Davi derrubou o gigante Golias, Deus pode usar a sua vida para fazer coisas que aos nossos olhos são impossíveis. Isso mesmo, você pode ser um exemplo até mesmo para os adultos. E se você perguntar, com certeza eles têm saudade de ser criança, porque essa é a fase mais feliz da vida. Então, nunca esqueça, você é único, amado e tem uma vida cheia de propósito ao lado de Jesus. Feliz Dia das Crianças! Feliz Dia das Crianças! Eu fiquei pensando do que falar nesse dia, em que a igreja também lembra ser o Dia das Crianças. E os irmãos já perceberam que qual é a temática da manhã, né? Vai ser relacionado a esse ser tão importante. Porém, como também tem a semana do professor, e geralmente o professor gosta de fazer um teste, né? E eu gostaria de fazer um pequeno teste com os irmãos. Só que essa provinha é o seguinte: ela só tem duas respostas, sim ou não. Se você concorda que a resposta é sim, permaneça sentado. Uma coisa, não pode colar. Evita olhar para os lados, para que o seu companheiro não te influencie na resposta. É aquilo que você acredita. Se você acredita que é não, se coloque em pé. Se você entender que é sim, permaneça sentado. Entendemos? Se você entender que é não, o que você vai fazer? Fique em pé. Se você entender que é sim, sentado. E ninguém se abster da resposta, por favor, porque senão o professor vai fazer a correção errada. Tá bom? Porém, como todo teste tem um texto básico, eu convido você a abrir a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 2. Esse é o texto básico. Presta atenção no que ele diz, para você não responder errado, porque esse vai ser o texto básico do nosso teste nesta hora, tá? Gênesis, capítulo 2, os versos 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: E o Senhor Deus lhe deu uma ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente, isso é que diz o texto.
Então, com base nesse texto, tá, vai ser o nosso teste. Lembrando que, se você concorda que é sim, deve ficar sentado como está. Sentado como está. Se você entende que é não, deve se colocar em pé. Primeira pergunta. No século 21, tem uma ala muito forte que diz que a Bíblia já é um livro ultrapassado. É homofóbico, racista, machista e outros istas da vida. E essas pessoas entendem que a Bíblia deve ser reescrita. Pergunta: você concorda que a Bíblia precisa ser reescrita, sim ou não? Lembrando, quem entende que não, fica em pé. Quem entende que sim, permanece sentado. Pelo sangue do Cordeiro. Nós tivemos quase unanimidade. Podeis assentar. Quase unanimidade. Ainda tem aqueles que entendem que a Bíblia precisa ser reescrita. Pergunta número 2. Nós vimos que o texto fala da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu não sei quantas árvores dessa espécie tinha no Jardim do Éden. Ainda não cheguei assim a uma informação quantas tinham, mas eu imagino que era mais de uma. Era mais de uma. Eu imagino que era mais de uma, né? Naquele pomar gigantesco, né? Eu imagino como o pé de manga, que em todo lugar a gente encontra mangueira, né? Então, no lugar dessa expressão, eu vou usar pecado. Por quê? A árvore do conhecimento do bem e do mal, no dia que comer, certamente morrerá. Isso diz o texto. A segunda pergunta. A humanidade, quando criada, eles passaram a viver ali, naquele grande pomar. Eles viam a árvore do conhecimento do mal, ou seja, o pecado. Eles conviviam com o pecado. Pergunta: olhar para o pecado é pecado? Lembrando que sim, sentado. Não, em pé. Olhar para o pecado é pecado? Opa, sem cola, sem interferência, né? Ok, estamos divididos. Podemos fazer. Vocês sabem que geralmente a árvore, ela tem ali, quando ela balança, ela solta sons, né? Imagine você nesse pomar e ele balançando, e você ouvindo ali aquelas folhagens balançar. Pergunta: ouvir o som do pecado é pecado? Sim ou não? Ouvir o som do pecado é pecado? Mas dependeu, ué. Ouvir o som é pecado? Opa! Sem cola, sem influência. Ok. Escutando música em clandestina, tá? Ok. Bem, a próxima. Muitas vezes andando, quando se anda no pomar, né, de repente os frutos estão amadurecendo e automaticamente ali, naturalmente, vem ali o cheiro, né? E você vai sentindo o cheiro. Pergunta: sentir o cheiro do pecado é pecado? Sentir o cheiro do pecado é pecado? Olha. Depende, se você chega cocaína é o quê? Pergunta: sentir o cheiro do pecado é pecado? Não vamos relativizar, porque se relativizar nós vamos encontrar argumentos que vamos sair daqui com outro pensamento. Só. Ok? Tá bom? Podemos aceitar. A última pergunta do nosso teste essa manhã. Lembrando que a palavra do Senhor nos diz que no dia em que comer, certamente morrerás. Porém, a humanidade vivia ali, né? Eles viam, eles ouviam, eles sentiam o cheiro. Porém, pergunta: tocar no pecado é pecado?
De acordo com esse texto, tocar no pecado é pecado? Sim ou não? Lembre-se, o texto diz: no dia que comer. Tocar no pecado é pecado? Se tocar, está desejando. Ó, né? Ok, podeis assentar. Interessante, nesse teste não tivemos uma unanimidade. Mas o interessante, queridos, e nessa manhã eu tenho orado para que o Espírito Santo trabalhe no meu coração, no seu coração. Sabe por quê? A primeira pergunta é quando nós vamos ao livro, aqueles que dão estudo, usa muito esse texto de Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, os versos 16 e 17, diz que toda a Escritura é o quê? Inspirada por Deus. E daí nós temos que entender algumas coisas. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, quantos são os autores da Escritura Sagrada? Quantos são os autores? Hã? Quantos são os autores? Quantos são os autores? Quantos são os autores? Irmãos. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Agora vem a segunda pergunta: quantos são os escritores? Os escritores, no período de 16 séculos, aproximadamente 1600 anos, foram inspirados por Deus. Por isso que nós não vamos encontrar contradição. Em média, antes do período que estamos vivendo da IA, a escrita de um livro, ela gastava em média de 8 a 12 anos. Muitas vezes, quando o autor terminava de escrever, aquilo que ele colocou na introdução do seu livro não era o que ele pensava, porque demorava tempo para escrever. A palavra de Deus, quantas gerações escreveram a palavra de Deus? E não há contradição. Não pelas pessoas que escreveram, não em relação a elas, mas em relação ao autor. Mas pergunto, ou levo agora a reflexão: será que eu não estou reescrevendo a palavra do Senhor, por exemplo, quando eu deixo de ensinar a criança no caminho que deve andar? Que eu terceirizo a educação dos pequenos num período trágico como estamos vivendo, em que os valores estão sendo investidos, em que a criança está sendo induzida a pensar se era ele ou se ele é ela? Será que não estamos reescrevendo a palavra de Deus? Enquanto a orientação divina diz que o caráter de uma criança é fundamentado até quantos anos? 7 anos. E o Estado diz que a partir dos 4, essa criança obrigatoriamente tem que ser o quê? Matriculada em uma escola. A partir dos 4 anos. Isso quer dizer, quanto tempo a família literalmente está ficando com os seus? 3 anos. No processo em que o caráter está sendo formado, agora eu vou terceirizar. Mas muitas vezes eu não terceirizo para o Estado, eu terceirizo para o entretenimento. Eu tenho tantas coisas para poder fazer, que para que a criança não seja criança, porque eu ainda, como eu não cresci, eu posso dizer que sou pequeno, né? Mas eu fui criança em um tempo que a gente podia correr, que a gente podia pular, que a gente podia brincar, podia gritar. E eu digo uma coisa para vocês: jamais eu ouvi a minha mãe dizer que eu era aborrecente. E aí eu faço um pedido em nome de Jesus: não olhe para os seus filhos, para os seus queridos, e diz que ele está na fase da aborrecência. Está na fase do amadurecimento. Porque no momento que ele começou a falar, que ele perguntava o quê? O quê? Por quê? O quê? Por quê? Todo mundo o quê? Achava graça, né? Oh, mas é tão bonito ele perguntar por quê? O quê? Na fase da adolescência, queridos pais, avós, tios, irmãos ali presentes, é a era da descoberta, em que a sua resposta, se ela não tiver uma justificativa plausível, ela não tem sentido para o adolescente. O tempo de quê? Porque papai não quer, mamãe não gosta, passou. Agora precisa ter algo que fundamente o seu não querer.
Então, será que muitas vezes eu não estou reescrevendo a palavra de Deus? Porque lá no texto, a palavra do Senhor diz que a Bíblia serve para ensinar, para corrigir, para limitar. Será que eu não estou reescrevendo a Bíblia quando eu olho? Não, mas é tão bonitinho ele responder. Queridos, não sorria do erro que essa criança que está aqui entre nós faz na frente dela. Ela não faz a distinção entre o sorriso e a seriedade. Sim, pode falar. Eu falei para ele, né? Eu falei, que bom, você vai estudar aqui. E aí o pai dele, não, ele vai vir só tocar o terror aqui. Aí eu falei, está repreendido, você não pode falar isso do seu filho, porque a palavra tem poder, principalmente dos pais. Aí o pai ficou assim, né, meio envergonhado, porque eu falei mesmo na cara dura, né? Eu falei, você nunca fala isso do seu filho. Porque se você abençoa, a coisa já não está boa, imagine você dizendo que ele vai vir tocar o terror, ele com 4 anos. Com 10 anos você não vai dar conta dele, porque você vai ter suas reclamações. Isso foi um fato. O segundo fato foi semana passada. Eu fui ao centro de saúde, né? Cheguei lá, uma menininha de 2 anos, você vê os palavrões que ela estava chamando o pai dela e ele morrendo de rir. Eu peguei e falei para ele também, porque eu chamo a atenção logo, né? Hoje em dia é até perigoso, mas a gente tem que... Falei, você não ri quando ela falar isso, você mostra para ela que você é o pai. E ela é sua filha, não é o contrário, e nem você aceitar que ela fale esse tipo de palavrões, que é maldição. A menina com 2 anos falando declaradamente, né? E a mãe dela pegou e falou, não, ela fala isso direto para ele fica rindo. Eu falei, então, quem tem que levar uma surra é ele. Obrigado, irmã, pela contribuição. Mas, queridos, nós vamos dizer que essa é a ação daqueles que não conhecem a Deus. Mas será que nós conhecemos a Deus? Não estamos contribuindo para a reescritura da palavra de Deus quando agimos de forma semelhante? E nesta manhã, eu rogo que ao sairmos daqui, nós tenhamos uma outra visão. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 78. Salmos 78. Entendendo? Aqui no mesmo? Então vamos avançar. Salmo 78, os versos de 1 a 7, diz assim, né? Deus traz uma providência divina para o seu povo, né? E nesta hora eu quero dizer, Deus traz uma providência divina para cada um, para cada família aqui representada. E diz assim a palavra: escutai, povo meu, a minha lei, prostrai os ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contam nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu a lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que nos transmitissem e que transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que hão de nascer se levantarão por sua vez, os refrigessem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe obedecessem os seus estatutos ou mandamentos. Nós temos aqui o salmo escrito por Asaf. Asaf, ele nesse momento, ele aproveitou para restaurar, para trazer de volta o sentido da palavra do Senhor. E ele começou a contar a história do povo, desde o momento em que saíram do Egito, do Êxodo. Eu creio que nessa manhã tem entre nós
nós alguém que um dia já viveu uma vida livre, uma vida em que o seu professo cristianismo era segundo a sua vontade, pois nós estamos vivendo uma geração em que a nova geração está sendo educada em que a mulher olha e diz: o meu corpo, as minhas regras. E olha que os nossos estão crescendo assim, mas ele busca trazer de volta os valores. E muitas vezes, queridos, nós estamos dentro de uma cultura que nós passamos a fazer parte. E olha, a palavra do Senhor, ela diz: ensine a criança no caminho que deve andar. Esse texto deveria ser entendido da seguinte forma: ande com a criança no caminho, esteja com ela. E olha que o texto diz: em quanto tempo, como que você deve ensinar? Você deve ensinar ela ao acordar, você deve ensinar ela ao transitar pela rua, você deve ensiná-la quando ela estiver brincando, quando ela estiver se alimentando, quando for fazer o seu asseio pessoal, quando for deitar, em todo momento. E o interessante, vocês conhecem algum sistema que ensina assim em todo momento? Conhecem? 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 O sistema de entretenimento hoje, irmãos, em todo momento. Se houve uma época, eu desconheço, em que foi difícil se conectar com Deus no dia sabático, é hoje. Nos dias de hoje, nós vivemos conectados. Não responda, apenas reflita. Quantas vezes essa semana, quando você acordou, a primeira coisa que você fez foi olhar o celular? Porém, eu quero convidá-los nesse momento, tá? Comigo, para poder aprender e amanhã já começar a fazer. A lição de hoje tem que fazer amanhã. Vamos fazer juntos, tá? Ao levantar, antes de fazer qualquer coisa, antes de beber, comer, vou à presença de Deus para orar, abrir a palavra, meditar e sair em segurança. Vamos fazer juntos? Amém. Tá? Pela manhã, antes de fazer qualquer coisa, antes de comer, dormia, o professor é assim que diz, dormia comendo, todo mundo. Antes de beber, comer ou fazer qualquer outra coisa, vou à presença de Deus para orar, abrir a palavra, meditar e sair em segurança. Queridos, esse é o estilo de vida que Deus deseja para seus filhos. Não responda, apenas reflita: quantas vezes essa semana você saiu sem seguir esses passos? Quantas vezes essa semana eu saí da cama para os meus afazeres antes de ir à presença de Deus? Porque o mundo diz que Deus está presente. Então Asaf, ele aproveitou esse momento para relembrar. Ele olha, o povo vivia na escravidão, era explorado. Quantas vezes você já parou com os seus pequenos? Hoje as casas não têm mais alpendre, tem varanda, alguns moram em apartamento. Mas, queridos, é o momento de restaurar. O momento em que a família, aqueles que podem, pelo menos no fim de semana, todos sentados à mesa. As pessoas, o celular deve sentar em outra mesa. Porque essa geração, as pessoas estão juntas, porém separadas. Cada um em seu mundo. Cada mundo com o seu conteúdo. Cada conteúdo, muitas vezes, com ensinamentos absurdos. Essa semana eu ouvi uma frase de alguém e eu fiquei pensando. Ele disse assim: Jair, você já parou para pensar que nós estamos vivendo uma geração de crentes ateus? Você concorda com isso? Que é uma geração de crentes ateus? Porque o princípio do ateísmo diz o quê? Qual o princípio do ateísmo? A pessoa não acredita em Deus. Deus não existe. Será que essa manhã está entre nós alguém que está passando por um vale da dúvida sobre quem é Deus? Sobre o poder de Deus na vida, o poder de Deus na restauração da família, o poder de Deus na criação dos filhos?
Asaf, ele buscou despertar na nova geração a influência sobre o mundo em que estavam vivendo, advertindo: cuidado com o momento que vocês estão vivendo. E se nós formos a Paulo diz: não esteja o quê? Em conformidade, não aceita com naturalidade o século presente, porque você está no mundo, mas você não é deste mundo. Cuidados, queridos, com a expressão todo mundo faz. Isso é um perigo. Mas toda a congregação está fazendo, todo mundo faz isso, todo crente faz. Cuidado, porque a própria palavra também nos adverte: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor haverá de cruzar a linha da reta final. É importante fazer com que a nova geração, os nossos filhos, faça parte desse abrir a boca. O abrir a boca quer dizer você ser claro. Queridos, uma criança perguntou para você algo, responda algo de acordo com a faixa etária dela. Não precisa fazer voltas. E aqui vou dar um exemplo, pessoal. Estava em casa, o meu menino na época deveria ter uns 8, 9 anos, e de repente ele sai correndo, vai até a mãe dele e pergunta: mãe, o que é masturbação? E ela grita: vem cá, o menino está perguntando. Fala aqui para ele. Eu falei: quando você vai tomar banho, você limpa as suas partes. Ah, é isso, pai? É. Morreu o assunto. Naquele momento, essa era uma resposta suficiente para ele. Mas, queridos, nós estamos vivendo um momento. Olha, a escola pública é a melhor escola onde estão os melhores profissionais de educação. Assim como a saúde pública, onde se encontra os melhores profissionais da saúde em Brasília. O melhor que seja o seu plano. Tem coisa que você vai resolver só uma história básica. Mas o princípio pedagógico é que dá um perigo. Hoje, nós somos orientados a desenvolver uma educação laica. O nosso Estado é laico. Vocês entendem bem o que quer dizer isso? Que o Estado é laico? Entende? Brasília é uma das únicas capitais do mundo em que você encontra templos das maiores religiões do mundo. Você tem liberdade para adorar a Deus, a sua divindade, a sua crença. Você quer ver uma coisa como o meio muitas vezes nos confunde? Quer ver uma coisa? A festa junina é uma festa religiosa ou cultural? Cultural? A festa junina é uma festa cultural? Religiosa? Olha que interessante, né? O princípio básico dessa festa está ali. Aqueles que têm como profissão de fé São João, São Pedro, Santo Antônio, é uma festa de oferenda, irmãos. Esse é o princípio básico. Mas agora eu gostei da resposta dos irmãos, porque o meio nos muda de tal maneira que, não, é uma festa cultural. Aí olha só, o mesmo Estado laico, onde o seu filho não pode fazer a oração modelo, ele pode participar da festa junina. Nós estamos chegando no mês de novembro. E o mês de novembro tem um dia muito específico que chama a atenção da meninada, que é o dia do Halloween, que é o chamado Dia das Bruxas. Interessante. Como educador, eu me pergunto o que isso tem a ver com a educação e a formação de um adolescente, de uma criança. Mas a mesma escola que o Estado é laico, que o seu filho não pode fazer um grupo de oração na escola, a escola patrocina ali o Halloween. E o Halloween vai ralando a mente, vai ralando a fé. E aí, queridos, é aonde entra a responsabilidade dos adultos, independente do grau de parentesco que tem.
Como está o culto doméstico na sua casa? Os pequenos que tem na sua casa, todos eles têm a missão de acordo com a faixa etária? E aqueles que têm, você senta com eles para poder estudar? Hoje o meu filho, ele está como capelão ali na região do Espírito Santo, em Vila Velha, na escola do Ibis, e auxiliando ali aquelas congregações. Mas não foi uma vez, irmãos. Quantas vezes eu trabalhava, e ele também foi meu aluno, né? Os professores de português passavam livros para ler. Eu lia o livro, que eu trabalhava o dia todo, à noite a gente ia sentar e conversar sobre o livro. Ó, eu vou te fazer perguntas sobre o livro, para que ele pudesse ler os livros. E também as lições. Não, você já tem 12 anos, você já sabe ler, você é um rapaz. Então você vai estudar a Bíblia sozinho, queridos. Andar com a criança, com o adolescente, muitas vezes vai dar trabalho, você vai ter que sentar com ele. Se tem uma coisa que eu ainda não aprendi a estudar sozinho, é leis. Não sei, porque eu interpreto de uma forma, quando chega na aplicação da lei, eu percebi que fiz tudo errado. Muitas vezes o entendimento dele precisa de um apoio. Lembra do Etíope? Você entende o que você está lendo? O que a gente respondeu? Como que eu vou entender se não tem quem me explica para mim? Qual foi a última vez que você fez um estudo bíblico, mesmo que básico, com seu filho? Nós precisamos mostrar para os nossos filhos a realidade de um passado, muitas vezes longe de princípios e valores que hoje cremos. E aí, queridos, é importante você buscar esse entendimento. E aí, olha só, nós falamos que a Bíblia foi escrita num período de 1600 anos, e nós já estamos há 2025 anos depois de Cristo Jesus. Pergunta: pecado deixou de ser pecado? Mas quantas vezes nós mudamos esse conceito de pecado? Você pode perceber que, em geral, a população do século XXI não conta mentira. Já perceberam isso? Que as pessoas não contam mentira? É fakes. E interessante que os fakes penetram de tal maneira que nós gostamos tanto que nós multiplicamos. Muitas vezes se tem uma base. Cuidado, queridos. Satanás pode estar usando a mim para ser um compartilhador de fakes, de uma forma nua e crua, como a irmã fala ali. Mentiras. Cuidado. Nós precisamos trazer, sabe, queridos, Asaf, ele estava dizendo assim para as famílias: olha, vocês sofreram. Quantos pais assim: professor, eu não quero que meu filho sofra o que eu sofri. Então, para não sofrer, eu coloco ele debaixo das minhas asas. Ai, se tivesse sonho debaixo das asas. Debaixo das asas que muitos dizem: olha, eu dou tudo, eu dou comida, olha, ele tem um aparelho celular muito melhor do que o meu. O meu é um smartphone, o dele é um iPhone. Eu já ouvi isso de muitos pais. Eu não tenho, professor, o que ele tem. Eu não quero que ele sofra, queridos. O sofrimento faz parte do amadurecimento. E você tem que entender que muitas vezes o não, ele tem vários significados. Entre eles, disciplina. Não significa disciplina. Outro significado de não: respeito. Outro significado de não: fé. Mas agora eu não posso dizer não para o meu príncipezinho, para a minha princesa. Sabe aí?
No meu tempo de aluno ou escola pública, não se servia carne suína. Hoje, o seu filho recebe carne suína na alimentação. Ele está convicto de que ele não deve consumir esse alimento. E você tem dado para ele condições para que ele não seja ali induzido a consumir devido a estar com o estômago vazio. A minha irmã é diretora em uma das escolas que eu me engano. E eu estava conversando com ela. Bidu é um garotinho lá da igreja que estuda lá. A professora não sabia quem eu era. E ela chegou para a diretora, que é minha irmã,